Vibe Mundial FM. Encontro Astral, um programa patrocinado pela Dasvó, essa marca de fitoenergéticos e fitoterápicos. Daqui a pouquinho, você já sabe, temos um bate-papo ao vivo. Você pode ligar aqui para a rádio e eu vou responder uma pergunta através do tarô. Se você quiser fazer uma outra pergunta sobre mediunidade, espiritualidade, astrologia, tarô, sinta-se à vontade, vai ser um prazer a gente conversar. Mas antes, eu queria propor aqui uma reflexão para você. Uma reflexão que vários comunicadores, nesses 20 e tantos anos de Vibe Mundial, já fizeram, mas que tem uma fundamental importância nesse momento histórico que nós passamos, e principalmente por conta desse céu que se manifesta no ano de 2021. E a pergunta é a seguinte: como você lida com as mudanças? Como você lida com o inesperado? É bem verdade que a gente gosta de uma boa surpresa, né? Mas uma boa surpresa. E quando essa surpresa, na verdade, ela não é nem boa nem ruim, mas te obriga a rever uma série de atitudes, uma série de crenças e, mais do que isso, uma série de valores e formas de você se posicionar diante da vida. Eu gosto muito de um pensador que diz, um pensador bem antigo, que diz o seguinte: que o ser humano prefere 1000 vezes o ruim desconhecido do que o provável bom, o ruim conhecido do que o provável bom desconhecido. E se eu perguntar para você assim, hoje, diante dessa situação, você aceitaria mudanças na sua vida? E nem vou entrar em mérito aqui, que mudanças ou em que campos. A maior parte de nós realmente tem uma certa hesitação em responder, porque prefere manter uma série de coisas como elas estão. Tem até aquela pedrinha no sapato, né, que a gente já se habituou a andar com ela, que tem um certo desconforto, mas a gente fica com medo de trocar por um outro sapato, que às vezes vai saber se vai ser melhor ou se vai ser pior, não é? E o céu do ano tem um aspecto muito interessante, que é uma quadratura de Urano com Saturno. Uma quadratura é um aspecto tenso entre os dois planetas, né? Em que nós vamos vivenciar durante todo esse ano e muito possivelmente também um pouquinho mais para frente os resultados desse conflito, que é a tensão entre o antigo e o novo. Essa tensão sempre existiu a nível individual. Todos nós já tivemos em algum momento que mudar, né? As épocas de crise nada mais são do que isso, quando a gente deixa uma roupinha velha para ter que assumir uma nova roupa, uma nova postura, uma nova posição diante da vida, novas crenças, né? Novas atitudes. Quem não sentiu friozinho na barriga quando mudou de emprego, mesmo que aquele emprego fosse o seu sonho, né? Quem é que não sentiu um pouquinho de frio da barriga quando mudou de casa, não é? O que é a adolescência, se não uma eterna crise, né? Essa eterna é bem exagerada, é um pisciano dramático. Mas o que é, se não uma crise de uma criança que passa para o mundo adulto? Então, mudanças, não é? Transformações, rupturas sempre trazem um aspecto, de certa maneira, traumático, né? E desconfortável, mas eles são extremamente necessários, porque eu vivo dizendo para vocês, nada pior do que você imaginar uma eternidade igual. Às vezes eu vejo a pessoa falar, eu quero passar a eternidade dormindo ou descansando. Eu falo, você não sabe nem o que você está falando, porque você não aguenta nem ficar 2 anos parado, você imagina a eternidade, não é? A gente tem que ter aí uma visão muito maior do que é a eternidade e uma compreensão maior do que é o tempo, não é? Você não aguenta ficar 2 anos com o mesmo cabelo, já tem que mudar cabelo. Tem mulher que troca de tintura, de cor de cabelo a cada 2 meses, não é? Cada corte, ai, não aguento, tem que mudar. Imagina ficar a eternidade. Então, os momentos de ruptura, de mudanças, eles são muito importantes porque eles trazem um vigor novo para a existência. Ele traz
uma vontade maior aí de vencer desafios, de conhecer, de desbravar, né, novas trilhas, novos caminhos, novas trajetórias. E a gente está vivendo muito isso, né? Eu fico imaginando, a gente já está falando dessa crise, né, do Covid, da pandemia já há um bom tempo, e mesmo antes de 2020 a gente já tinha alertado que nós enfrentaríamos um período aí de transição, né, no planeta. De grandes mudanças, mudanças na economia, na sociedade, mudanças culturais, mudanças na espiritualidade. E essas mudanças, vamos combinar, elas estavam muito lentas, né? Muito lentas. As coisas estavam dando, mas estava demorando. É que essa história de ensino à distância, né? Essa coisa de você aprender pelo computador. Gente, isso aqui é mais velho que andar para trás, né? Quer dizer, já faz uns 20 anos que a gente fala de ensino à distância. Mas a nossa inércia, aquela vontade de mudar muito pouco, não permitiu que as coisas pudessem se acelerar. E de repente surgiu aí uma pandemia que obrigou ou acelerou uma série de mudanças na vida da gente. Essa história de falar de trabalhar em casa, essa coisa do home office, né, de ter um escritório dentro de casa, a gente precisa ir para o escritório todos os dias, já é um conceito, gente, que eu já vejo no meu emprego há 25 anos. Né? E as empresas ficavam com medo, e será que o funcionário vai estar assistindo sessão da tarde em vez de estar trabalhando? Será que a produtividade vai ser a mesma? E de repente veio uma pandemia que obrigou as empresas, querendo ou não, a manter os funcionários dentro de casa. Que obrigou, querendo ou não, que diretores de escola, professores aprendessem a dar aula através do computador, através da internet. Que obrigou uma série de gente que falava, não gosto de tecnologia, não sei mexer em tecnologia, não sabia nem apertar não sabia nem trocar a pilha do controle remoto. E de repente essa pessoa, para não ficar isolada do resto do mundo, de toda a família, teve que aprender a mexer no WhatsApp, teve que aprender a mexer no Zoom, teve que aprender a mexer nas redes sociais. Ou seja, vocês vejam que determinadas mudanças, elas são muito importantes porque elas realmente elas botam aí a gente para correr, né? A vida sempre oferece primeiro um convite bem delicado. Olha, e se você fizesse as coisas diferente? E se você pensasse em mudar alguma coisa, né? Só que às vezes essa delicadeza da vida que sempre acontece, ela não faz muito efeito, né? Ela não surte o resultado que a vida gostaria de nós. Então aí a vida vem com, vamos, e bota tudo de reviravolta e fica todo mundo perdido no primeiro momento, desesperado, mas depois se entende dentro da situação, consegue se perceber, consegue olhar as coisas e sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. A vida faz isso muitas vezes com as perdas afetivas na nossa vida, né? Gente que tinha pais, gente que tinha marido, às vezes até como muletas, né? A dependência emocional em relação a essas pessoas. De repente a vida dá uma reviravolta e a pessoa aprende a ficar sozinha. Pela primeira vez na vida, ela aprende a se virar, ela aprende a olhar para suas próprias necessidades, ela aprende a ter que se gostar e não depender do gostar do outro. Vibe Mundial 95.